Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu curso intensivo Trilha da Redação Nota 10. Esse curso aqui foi criado para você que está um pouco desesperado ou muito desesperado, que sua prova está se aproximando e você precisa alcançar pelo menos mais de 80% da sua nota para ser aprovado. Eu criei um curso objetivo, um curso conciso, com o ideal que você precisa levar para o dia da sua prova. Pessoal, eu estruturei bem bacana aqui essas aulas. Eu vou te mostrar como será feito, tá? As aulas aqui são objetivas e focadas na sua prova, tá? Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse curso ele é direcionado para carreiras policial. Então, se você for realizar uma prova de carreira policial, esse curso aqui é o ideal, é o que você precisa assistir. E eu te garanto que se você assistir, se você entender, aplicar esse conhecimento, escrever redações aplicando o conhecimento, você vai conseguir uma ótima nota na sua prova e vai conseguir salvar sua redação. Uma matéria tão importante nos dias atuais, tá? Aí você pode surgir o questionamento, professor, mas eu vou fazer prova de tribunal, de carreira administrativa, legislativa, não serve para mim? Claramente serve, tá? Claramente serve. A questão é, eu criei esse curso pegando temas que caíram em provas da carreira policial, tá? Mas isso não significa que não é aproveitável. É perfeitamente aproveitável. Inclusive, a única diferença aqui é a questão dos temas. Por quê? Porque a estrutura é a mesma, a explicação da tese é a mesma, em relação à problematização é a mesma, tá? O que vai mudar aqui são os temas trabalhados, tá? Então, se você está aí, vai fazer alguma prova de TRT, de TJ, vai fazer alguma prova de Assembleia Legislativa, pode ficar tranquilo, pode assistir essas 3 aulas, que também vai servir perfeitamente para você, tá? Então, sem mais delongas, vou explicar como vai funcionar a trilha da redação nota 10, tá? Pessoal, eu separei esse curso intensivo em 3 aulas, tá? Essa aula 1, perdão que deu errado. Essa aula 1, eu irei trabalhar a problematização, a tese e o método de interpretação, ou também chamado de projeto de texto. Todas as aulas fazem parte do meu método, tá? Tudo aqui é algo que eu aprendi, eu desenvolvi e eu apliquei em diversos alunos aí que foram aprovados. Inclusive, trarei aqui depoimentos, trarei exemplos de redações que tiraram nota máxima em concurso de alunos meus, tá? Então, a aula 1 é condição necessária para você entender a aula 2. Não chegue aqui e pule para a aula 2 porque você quer entender a estrutura. Não, assista no esquema aqui, no esquema que eu criei. Por quê? Eu fiz isso com um objetivo, porque eu entendo o que cada parte faz na sua redação. Eu entendo a importância de cada parte. Eu entendo por que a tese é tão importante em toda a estrutura. Então, assista essas aulas que são aulas objetivas, apenas o que você precisa saber. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula 1. Eu já falo com vocês, serão 3 aulas, mas serão aulas que podem se alongar um pouco. Essa aula 1 eu não sei quanto tempo vai dar, mas a aula 2 eu prevejo que vai durar um pouco mais de tempo, porque eu vou trabalhar toda a estrutura com vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei com vocês, hoje iremos trabalhar 3 coisas: problematização, tese e o projeto de texto. Começando pela problematização. O que seria isso, professor? Olha, gente, o próprio nome já diz, é autointuitivo. É transformar o tema em um problema. Então, você precisa compreender os temas para que você possa interpretar aquele tema como um problema. Você pode até questionar, professor, mas eu vejo alguns temas que não existe problema. Não existe um problema evidente. Mas você consegue extrair, sim, um problema acerca desse tema, ou vários problemas. O seu objetivo é encontrar apenas um, para que você possa fazer aqui o esqueminha que eu irei trabalhar com vocês. Mas isso significa que eu irei escrever todo o meu texto sobre um problema? Não necessariamente, tá? Você vai interpretar o tema e a partir disso você vai escrever ou acerca da importância, dos benefícios e depois citar um problema, ou se o tema em si é um problema evidente, você irá escrever tudo acerca disso aí. Como assim, professor? Ficou muito abstrato. Como assim? Vamos lá. O exemplo prático aqui é o melhor que a gente pode ter. Um tema básico que já caiu em carreiras policiais, vou pegar aqui do meio ambiente, tá? Seria queimadas no Brasil, né? A questão das queimadas na Amazônia. Vamos colocar na Amazônia. Pensa comigo. Aqui nós temos um problema evidente. A gente tem um problema evidente.
tá? As queimadas não é algo positivo. Não é possível ver as queimadas como algo positivo para a Amazônia. Então, aqui você não precisa transformar nada. A própria frase em si do tema já é um problema, tá? Você pode citar outro tema que foi cobrado em diversas provas de carreiras policiais, tema padrão, tema que sempre vai cair e já caiu diversas vezes. Questão de violência doméstica. Pessoal, esse tema já caiu de diversas formas, já caiu como feminicídio na pandemia, como violência doméstica, como a questão se a justiça é efetiva ou não. Então, esse tema aqui vai sempre cair, tá? Pensa comigo, a violência doméstica é um problema? Claramente, é um problema atual, histórico e que precisa ser resolvido o quanto antes, tá? Inclusive, enquanto eu gravo essa aula de hoje, aconteceu infelizmente um caso de uma procuradora que apanhou de um procurador no próprio local de trabalho. E não foi uma simples agressão. Foi caso de algumas pessoas falarem até em tentativa de homicídio de tão grave que foram as lesões. Né? Então, é um tema atual e sempre vai ser, infelizmente, no Brasil. Tá? Infelizmente, no Brasil. E você percebe comigo que esse tema em si, ele é um problema. Então, você não precisa transformá-lo em um problema. Tá? Diferentemente, se você fosse escrever a respeito, por exemplo, da importância da tecnologia. Importância da tecnologia no combate aos crimes. Pensa comigo, esse tema em si, ele é um problema? Ele não é um problema. A importância de algo, pensa comigo, se algo é importante, claramente isso é benéfico, né? E aqui a gente sabe que a tecnologia no combate aos crimes é muito, mas muito importante, né? Só que, como eu falei com vocês precisam treinar a habilidade de perceber um tema e encontrar um problema para aquele tema. Então, pensa comigo, alguns questionamentos aqui, né? Alguns questionamentos. Qual seria o problema aqui? Pensa comigo. Existe tecnologia nos órgãos de segurança pública em todo o Brasil? Toda a região do brasileira tem uma tecnologia de ponta acessível para todos os policiais, por exemplo, todas as forças de segurança pública? Pensa naquela cidadezinha pobre do Nordeste, pobre do Norte, distante no Sudeste. Será que ela tem a tecnologia necessária para combater crimes? Não, né? Então você percebe que um dos problemas da tecnologia no combate aos crimes é a ausência de tecnologia. Então, seria aqui a ausência. Então vocês percebem o seguinte, que mesmo em um tema que é evidente que é positivo, que é benéfico, nós conseguimos extrair um problema acerca disso perfeitamente. Só que agora eu te remeto à mesma pergunta que eu respondi. Isso significa que eu irei escrever todo o meu texto sobre a ausência de tecnologia no combate aos crimes? Não, com certeza não. Aqui, de forma abstrata, eu posso te falar que você pode sim trabalhar no seu texto, no desenvolvimento, acerca da ausência de tecnologias em alguns órgãos de segurança pública. Você pode fazer isso perfeitamente. Só que é importante também, redundância, é importante você falar da importância da tecnologia no combate aos crimes, antes de falar da ausência de tecnologia. Que você citar, por exemplo, o uso de drones, que você citar, por exemplo, como em São Paulo o uso de câmeras está facilitando a diminuição de casos de abuso de autoridade, é muito importante. Como, por exemplo, em algumas regiões do sul, a polícia agora tem um contato direto com os moradores por meio do WhatsApp, para quando eles sentirem necessidade de chamar a polícia, seja fácil, seja rápido, seja disponível. Então você não vai trabalhar todo o seu texto sobre um problema quando o tema em si não é um problema. Você vai mesclar, falar da importância da tecnologia e vai também falar depois sobre, por exemplo, a ausência em algumas regiões do país de tecnologia. Ou se você não quiser falar de ausência, você pode falar de abuso. Como assim, professor? Gente, os drones, por exemplo, ferem em diversas vezes a intimidade do indivíduo, a privacidade, o uso de câmeras. Sim, isso é considerado um abuso que você pode trabalhar no seu texto, mas unicamente não, tá? Unicamente não. Eu trouxe alguns temas que já caíram em provas a respeito disso. Tá? Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, vamos mudar a cor da caneta. As políticas antidrogas no Brasil são eficazes? Esse aqui foi o tema que caiu, tá? Lembrando que todos os temas aqui são temas atuais que já caíram ou que estão prestes a cair em carreiras policiais. E é interessante você ter conhecimento. E se você não for da área, por exemplo, tribunais, é interessante também que você tenha conhecimento, porque é um tema que pode cair na questão da saúde, tá? Na saúde. Então vamos lá, como eu falei com vocês, é importante você entender o problema do tema, né? Por quê? Porque vocês devem fazer uma afirmação que essa prática é um problema grave, certo? Pensa comigo, as políticas antidrogas no Brasil são eficazes? Isso já é um problema? Não necessariamente, tá? Porque você pode falar que é eficaz. Só que aí você estaria indo contra diversos dados estatísticos, diversas pesquisas, diversos autores e doutrinadores, tá? E talvez você concordaria com isso se você tivesse pouco conhecimento sobre o assunto. Só que o tema em si não é um problema evidente, porque está te questionando algo, tá? Está te questionando algo. Então vamos lá. Como eu vou problematizar isso? Olha, eu vou falar do problema do tema. E qual que é o problema? Crie uma frase afirmativa, igual eu falei com vocês. Crie uma frase afirmativa que demonstre que isso é um problema. E aí você vai criar. Aqui meu exemplo, tá? As políticas antidrogas no Brasil não são eficazes e propiciam o caos no sistema prisional. Perceba que agora virou um problema. Porque se antes você tinha um questionamento, agora você tem minha marca de autoria falando, não é eficaz e propicia o caos no sistema prisional. Gente, é muito interessante você ter uma palavra como caos, porque na redação, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, agora eu estou explicando para vocês nunca devem escrever na primeira pessoa, né? Vocês nunca devem colocar, eu acho que as políticas de drogas não são eficazes. Nunca você deve fazer isso, tá? Nunca. Ou então, no Brasil, acreditamos que as políticas antidrogas não são eficazes. Não, nem na terceira pessoa do plural você deve usar dessa maneira, tá? Você deve sempre colocar na impessoalidade. Então, aqui você tem uma impessoalidade. Você não colocou eu, nem nós. Mas a partir do momento que você coloca o caos, existe uma marca de autoria no seu texto. Existe uma marca... Deixa eu escrever melhor, tá? Marca de autoria no seu texto. Por que você pode falar, professor, que existe uma marca de autoria no meu texto? Porque de forma subliminar, de forma camuflada, você trouxe sua opinião. Isso é uma forma de trazer opinião. Isso é uma forma de trazer sua opinião para o texto, tá? Aqui é um conteúdo extra, mas gostaria de falar para vocês. Então aqui eu trabalhei com vocês a problematização. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Outro tema agora, né? O desafio no combate aos crimes cibernéticos. Gente, desafio no combate aos crimes cibernéticos já é um problema, né? Nós vamos só criar uma frase afirmativa que demonstre que isso é um problema, mas é muito fácil fazer isso. Os crimes cibernéticos representam um grave problema social. Pronto. É a parte mais fácil. Quando o tema em si já é um problema, é muito fácil. Muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Esse tema caiu na PMSP e derrubou gente demais. Demais mesmo. As pessoas realmente travaram com esse tema. E é um tema que eu considero relativamente tranquilo, porque é um tema que já foi muito debatido mesmo. Já caiu em diversos vestibulares. Então, é obrigação de quem vai prestar uma prova, que vai cair redação, ter conhecimento acerca desse tema, tá? É obrigação se você quer ser aprovado. O tema é uberização do trabalho, liberdade ou precarização das relações trabalhistas. Vamos lá comigo. Uberização do trabalho seria essas formas de trabalho que você vê hoje. Uber, 99, Food, Rapper, né? Não sei como é que fala. Esses aplicativos aí. E eles representam uma ausência de direitos trabalhistas. Né? Alguns vêm com um lado positivo, outros não. E é isso que o tema quer de você. Né? Agora, eu preciso constatar um problema acerca desse tema. Eu te pergunto, esse tema tem um problema evidente? Depende. Depende de sua opinião.
Se você considera essa uberização algo positivo, então o tema em si não tem um problema. Porque pensa comigo, eu considero que essa uberização gera empregos, então eu não vejo problemas. Beleza. Só que você pode pensar, olha, eu considero isso algo ruim, porque apesar de gerar empregos, você tem ausência de direitos trabalhistas. Você tem pessoas que trabalham 12 horas por dia para pagar apenas sua conta do carro. E o carro quebra no fim do mês. Essa pessoa vai sempre se endividando. Então você tem o fim da dignidade do trabalhador. Opa, você tem dois lados da moeda. E você precisa escolher, tá? Se eu vou problematizar, eu vou achar um problema. Então eu vou pro lado da crítica. Eu vou pro lado da crítica. E aí que tá, né? A frase afirmativa como é que seria? A uberização do trabalho preconiza o fim da dignidade do trabalhador brasileiro. A partir daqui, você tem a problematização. Você tem a resposta ao tema. Por quê? Porque o tema me deu duas alternativas. Ou era liberdade, ou era precarização. Eu escolhi a segunda. Porque eu problematizei. E deu certo. Tá? O segundo tema. Acho que é o terceiro. Ou o quarto. Já me perdi. Vamos lá. A importância da leitura na formação da cidadania. Opa! Como eu falei com vocês, quando fala importância, você já tem um pé atrás, que é algo positivo, né? É algo benéfico. Você já tem um pé atrás acerca disso. Raramente isso vai ser ruim. Só que, como eu falei com vocês precisam achar o problema. Como fazer isso? Opa, vou te explicar. Lembra que eu falei? Você vai achar um problema. Mas isso significa que você vai debater só problema? Claro que não. Claro que não. Já te falei com vocês, né? Agora vamos lá. Como é que eu vou encontrar um problema acerca desse tema, né? Vamos lá. Frase afirmativa. Frase afirmativa. Apesar de a leitura ser importante na formação da cidadania, esse recurso não tem a devida importância na democracia brasileira. Opa! Em uma frase, eu demonstro o lado positivo e o lado negativo. E é muito interessante que eu posso usar isso. Vou escrever até maior. No D1. E eu posso usar essa parte no D2. Como assim, professor? D1, D2? Que é isso? Gente, eu só estou abreviando, mas eu posso falar, por exemplo, da importância da leitura na formação da cidadania no desenvolvimento 1 como um argumento, mas eu posso também, mas não é a diversidade, tá? É mais eu posso usar também esse recurso como um problema no desenvolvimento 2. Perfeito. Por quê? Porque eu faço uma frase afirmativa que compõe minha introdução e que ela vai me ajudar nos desenvolvimentos posteriores. Porque no D1 eu falo sobre a leitura na formação da cidadania. Perfeito, perfeito. Eu vou explicar como é que seria, como é que isso acontece. Se eu tiver um dado estatístico, se eu tiver um repertório, perfeito, perfeito. E no D2 eu vou falar o quê? Olha, apesar do recurso ser importante, né? Ele não tem a devida importância dada pela sociedade na democracia brasileira. Ah, mas por que isso acontece? Olha, não tem tanto investimento estatal na educação, na leitura, no processo realmente de ler, entender, compreender. Leitura crítica. As escolas falham no seu papel. Isso é o quê? Isso é argumento para você usar depois. Apenas com essa deixa. Vocês entenderam a sacada? O que é interessante aqui também, pessoal? De novo, é preciso escrever sobre o problema no texto inteiro? Não. Aqui bem feio ainda, só para vocês terem aí. Não é preciso, tá? Já falei com vocês, não é preciso. A partir dessa pergunta aqui, eu trago uma reflexão para vocês, tá? Pessoal, me dá aula aqui, mas vocês estão vendo esse logotipo, Redação Pontual. Vai no Instagram, segue essa página, diversos conteúdos gratuitos. Eu tiro dúvidas com vocês no direct. Eu não sou o tipo de professor que ignora, eu converso com todo mundo. Segue lá, vê o conteúdo, vê se você gosta. Se você gostar, compartilha com seus amigos, dá uma chance, tá? Vamos voltar aqui aos temas. Gente, aconteceu uma prova em 2022. Foi 2022. Foi em janeiro.
da Polícia Penal de Minas, né? Todo mundo pensava que o tema poderia ser tranquilo, relacionado à atividade prisional. E foi, não foi, não mesmo, né? O tema foi o seguinte, pessoal. O tema foi o seguinte: a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Esse foi o tema. Então é um tema que, cara de tribunal, mas caiu prova de polícia penal. Então, assim, igual eu falei para vocês, é um curso aqui intensivo para a carreira policial, mas que hoje, na prática, não tem essa divisão. Por quê? Porque tá tudo difícil, né? Toda a banca tá cobrando tema complexo, tema difícil. Concurso fácil, eu não sei nem se já existiu concurso fácil, né? Mas eu sei que hoje em dia o nível tá alto e as bancas estão levando isso a sério, né? Voltando ao tema, vamos fazer uma reflexão aqui. Gente, eu tive dois alunos, tá? Dois alunos. Aqui eu vou citar o exemplo da minha aluna, eu tive dois alunos que tiraram nota 100 pontos, tá? 100 pontos. E eu tive diversos alunos tirando 95, 90. Sério, foi maravilhoso esse concurso, porque realmente os alunos se deram bem em um tema difícil, tá? Mas eu tive uma aluna, dois tiraram 100 pontos, e ela fez o texto da seguinte maneira, igual eu falei com vocês. Pensa comigo, a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? A resposta é claro, né? Positivo. Positivo, senhor. E aí, você pensa comigo, eu vou escrever, eu vou achar um problema, não vou? Vou achar um problema. Eu vou escrever só sobre o problema? Claro que não, né? Como eu falei para vocês, claro que não. Por quê? Porque o tema tem um viés positivo, tem um viés benéfico, importante. Por quê? Porque a arte vai se ligar aos direitos humanos, vai se ligar à socialização, na ligação dos povos, das culturas. E é algo positivo, é algo benéfico, você deve colocar isso no seu texto. Então, como que a aluna desenvolveu esse texto? Olha, no desenvolvimento 1, ela trabalhou a importância da arte na exposição de valores e habilidades. Perfeito. Trouxe a importância da arte por meio da leitura, da música, que nos presidiários que trabalham, sendo uma ferramenta importante na ressocialização. Então, perfeito. Ela trouxe ali a importância da arte. E como essa arte pode exercer um papel importante na promoção dos direitos humanos. Perfeito, perfeito. Então ela cumpriu o papel dela de falar o viés positivo, o viés benéfico. Só que no desenvolvimento 2, ela trouxe a dificuldade de inclusão da arte no Brasil. Como assim, professor? Olha, existe uma dificuldade de inclusão. E ela fundamentou isso na ausência de investimento por parte do Estado. Colocou exemplo a escola, que é um local atualmente de troca de informações e de conhecimento, e não um instrumento de democracia de realmente entender culturas diferentes. Perceba a importância? No primeiro desenvolvimento, ela traz um viés totalmente positivo, totalmente benéfico. Deixa eu ver se eu consigo fazer reto aqui. Perdi. Aqui. Ela traz um viés totalmente positivo, totalmente benéfico, né? E no segundo desenvolvimento, ela traz um viés negativo, né? Nossa, ficou horrível. Ela traz um viés negativo, que é o quê? A dificuldade de ter a inclusão da arte na sociedade por inteiro. Por quê? Porque o Estado falha no seu papel fundamental, né? Falha em investimento. E a escola é um exemplo do papel do Estado, na ausência do papel do Estado, né? E é assim que eu expliquei para vocês, e é assim que ela fez. E foi assim que ela tirou 100 pontos, ela fechou. E olha o tema que caiu, gente. A banca pegou pesadíssimo, tanto no tema quanto na correção. Por isso que é importante. Treino difícil e jogo mais fácil. Tá? Siga o que eu estou falando, porque é o método que testado, aprovado. Tá? Então, aqui a reflexão que eu faço para vocês. Pessoal, vamos falar agora de tese. Né? Lembra que aqui é uma escadinha, né? A gente passou da primeira escada. Agora a gente está na segunda escada. Né? Aqui foi problematização, e agora tese, e depois é projeto de texto. Né? É a escadinha que a gente está fazendo aqui, a gente está encadeando. Tá? Pessoal, o que é tese? Acho que todo mundo está cansado de saber disso, né? Pode ser que você não esteja sabendo, mas então eu vou falar. Tese, gente, é o ponto de vista acerca do tema. Mas que diabo é isso? É sua opinião, né? É sua opinião acerca do tema. Porque o seu texto vai ser no gênero dissertativo argumentativo.
E em um texto desse gênero, é preciso ter uma opinião, é preciso ter uma tese, né? É como eu sempre falo com os alunos, sem opinião não existe redação. Sem opinião não existe redação, tá? Você precisa demonstrar seu ponto de vista. Ele é essencial na sua redação. Mas como assim, professor? Gente, vai ter um tema, por exemplo, vamos voltar aos nossos exemplos anteriores. É muito importante. Aqui, ó. A arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Qual que é a sua opinião? É sim? É que pode exercer? Essa é a sua tese. Claramente não está formada para compor o texto, mas essa é a sua tese. Tá? Outro tema. Uberização do trabalho. Liberdade ou precarização das relações trabalhistas. O que você acha? Liberdade? É geração de empregos? Ou é o fim da dignidade do trabalhador? Se você escolheu A ou B, é sua tese. Então, isso é o seu ponto de vista, tá? Explicação mais simples. Só que eu proponho uma reflexão. Por quê? Porque eu tenho é redundância de novo. Eu tenho uma tese sobre a tese, né? Eu tenho uma fundamentação sobre a tese muito interessante, que veio de um questionamento. A tese só tem uma função? A tese só tem função de ser seu ponto de vista? Será? Será que a tese é só para ser meu ponto de vista? Não, pessoal, não. A tese tem mais outra função, tá? Apesar do ponto de vista ser a parte mais importante no seu texto, a tese tem outra função. E eu proponho agora uma reflexão. Gente, a tese tem a função de demonstrar o ponto de vista e ser a parte mais importante do seu texto. Outra função da tese é organização textual. Como assim? Gente, todo o seu texto vai estar fundamentado na sua tese. Tudo que você escreve será para comprovar a sua tese. Tudo. Sem tese não há redação. Então a tese também é um mecanismo de organizar o texto. Eu sei que está um pouco abstrato. Eu sei que agora você está coçando a cabeça. Que inclusive eu também estou. Mas, por que eu falo que é um mecanismo de organizar o texto? Porque, vamos lá. Embora tenhamos que apresentar essa opinião, ela só será realmente eficiente se todo o nosso projeto de texto for construído para ajudar a opinião a ser comprovada. Ou seja, não adianta você ter tese se você depois não comprova. E como é que eu comprovo minha tese, professor? Por meio dos argumentos. Os argumentos são para comprovar a sua tese. Então, você tem que a tese é o fundamento dos seus argumentos. Mas ainda está abstrato, não está? Ainda está um pouco difícil de entender porque que a tese é um mecanismo de organizar o texto. Vamos resolver isso aqui agora. Presta atenção nesse slide. Aqui eu coloquei introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Lembra que eu falei com vocês? Eu vou marcar de outra cor aqui para facilitar. Azul, será que fica feio? Não, não fica. Gente, é introdução, não é? A gente tem a problematização, nós temos a tese, nós temos os argumentos. Fica tranquilo que a gente vai trabalhar a estrutura de cada parte da redação na próxima aula, porque a gente está conversando sobre outra coisa. Eu falei que a tese serve para organizar o texto. Como? A tese. Qual a relação da tese com os argumentos? Os argumentos servem para comprovar a sua tese. Perfeito. Os argumentos servem para comprovar a sua tese. Então você vai organizar a sua introdução com tese e argumentos. Você está organizando a sua introdução com tese e argumentos. Tá entendendo? Outra coisa. No desenvolvimento 1, você vai realizar um parágrafo sobre um assunto, né? Assunto, pessoal, é argumento. Então você vai desenvolver sobre um argumento a ser desenvolvido em relação à tese. Opa! Lembra daquele argumento que você colocou na introdução? Que se relaciona com a tese, que é a comprovação da sua tese? Ele vai ser desenvolvido no desenvolvimento 1. Então, o desenvolvimento 1 inteiro vai ser para desenvolver um argumento para comprovar a sua tese. E o mesmo acontece com o desenvolvimento 2, porque são dois argumentos.
E o segundo argumento para comprovar sua tese. Ah, professor, e a conclusão? Conclusão não tem argumento, professor. Agora você lascou. Peraí. Agora você vai fazer um quarto parágrafo que tenha uma intervenção, pode ser uma intervenção, ou pode ser uma síntese. E a partir dessa síntese ou dessa intervenção, você resgata a sua tese. Então você percebe a importância da tese. Por quê? Porque ela organiza seu texto. A introdução tem a tese e o argumento embaixo. Se você não tem tese, você vai usar que argumento? Se você não tem tese, o que você vai escrever no desenvolvimento? Se você não tem tese, o que você vai colocar na conclusão? Vai resolver o quê? Porque você não tem resgate de tese. Perceba como ela é importante. Todo o seu texto será fundamentado nisso. Então, quando alguém falar com você, introdução serve para introduzir. Ah, é mesmo, né? Será que realmente eu não sabia disso? Porque a resposta é, talvez sim, mas não só isso. A introdução serve para eu colocar minha tese e meus argumentos com forma de organizar meu texto. Por quê? Porque depois eu irei colocar esses argumentos, desenvolvê-los perfeitamente para comprovar essa tese. E no final eu vou ou solucionar um problema dessa tese, ou eu vou resgatar uma síntese, um mero resumo. Toda a sua redação é construída com base na tese. Tá? Então vamos continuar aqui, pessoal. Espero que você tenha entendido isso. Tá? Então vamos lá. O mesmo tema em relação à uberização do trabalho. Né? Qual é a sua opinião? Olha, a uberização do trabalho representa o fim ou a precarização das relações trabalhistas. Só que pensa comigo, isso não é igual à problematização? É igual, professor. Eu reconheço que é igual a problematizar. Né? Eu estou problematizando algo e está sendo igual. Verdade. Em algumas situações isso vai acontecer. E tá tudo bem. Tudo bem. Porque quando você coloca o problema, você já está colocando sua opinião. Porque se você fala que representa a precarização, é lógico que o autor vai perceber, o corretor vai perceber que isso é sua autoria. Não tem como uma pessoa ser neutra e falar que isso representa a precarização. Impossível. Então isso representa também a sua autoria. Tá? É possível acontecer isso. Perfeitamente possível. Como eu falei com vocês, temas interrogativos, a resposta da pergunta é a tese. Ah, eu estou perguntando em relação se as políticas antidrogas são efetivas. Olha, sim ou não? Se você acha que sim, já é sua tese. Porque é uma pergunta. Estou te perguntando. Você quer doce? Se você fala sim ou não, é sua opinião. Não tem como você falar, fulano não quer. Não, eu estou perguntando você. O que você acha disso? Então, a resposta só pode ser a tese. Algumas pessoas ficam confundindo. Ah, professor, eu fiz uma introdução em um tema interrogativo e eu não estou achando minha tese. Gente, se você respondeu a pergunta, é a sua tese. Tá tranquilo. Não endoide não. Olha esse tema aqui, pessoal. Olha esse tema. A polícia pode desempenhar um papel importante na democracia e na garantia de direitos? Claro, né, pessoal? Claro, né? E se você responde positivamente, isso é a sua tese. E veja um exemplo de introdução. Aqui só tem uma parte dela, falta os argumentos, mas veja um exemplo. Eu começo com um repertório, né? Aqui, ó. Conforme a Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse sentido, a polícia desempenha um papel importante na democracia e na garantia de direitos à população, sendo um órgão essencial para o Estado democrático de direito. Eu respondi a pergunta? Respondi. Essa é minha tese? Sua tese. E eu ainda coloquei o quê? Marca de autoria. Isso aqui é a autoria. Deixa eu ver se dá para ler. Marca de autoria, tá? Então, perfeitamente eu respondi a pergunta
que é a minha tese, e ainda trouxe uma marca de autoria para falar, para colocar na cara do corretor, ó, tá vendo isso aqui? Eu tô falando que essa é a minha tese. Eu tô te mostrando depois ainda que é a minha marca de autoria. Você só não tá vendo isso se você for cego. Você tá colocando na cara dele. E na redação, pessoal, em provas que o corretor corrige milhares de redações, às vezes é importante se dar na cara do corretor. Porque pode ser que passe despercebido. Então, é importante se dar na cara dele de vez em quando. No sentido positivo, né, gente? Vamos lá. Como eu tinha te falado, né? As políticas antidrogas são eficazes no Brasil? Pegar um trem aqui, ó. Gente, a sua problematização será a sua tese, nesse caso. Tudo bem. Então, quando você fala que não são eficazes, você está falando, essa é minha tese. E quando você fala que propicia o caos, você está batendo na cara do corretor. Então, perfeito, perfeito. Tá? Desafio no combate aos crimes cibernéticos. Aquela problematização não é uma tese, nesse caso. Então você tem que colocar o ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista? Pode ser diversos. Eu vou colocar um exemplo aqui. Em uma democracia, é necessária uma proteção eficiente aos indivíduos no ambiente virtual. Minha tese. Minha tese. Professor, essa é sua tese, seus argumentos. Como é que você vai derivar argumentos aqui? Aqui não é a hora de falar sobre isso. Mas, por exemplo, se eu falo que é necessária uma proteção eficiente, é porque, por exemplo, falta uma legislação, né, específica sobre crimes cibernéticos. Porque essa coxa de retalhos que faz um código penal não resolve. Falta uma legislação específica sobre crimes cibernéticos. Porque também não tem essa proteção atualmente. Claro, talvez por uma falta de conhecimento das pessoas de como usar a internet, do que não fazer na internet. E é isso, pessoal. Você vai derivando aqui, a partir disso, seus argumentos. Tá? É assim que você faz. A importância da leitura na formação da cidadania. Qual que é a minha tese? Lembra, aqui a tese é diferente da problematização. Né? Então eu tenho que colocar algo positivo acerca da minha tese. Olha, já dizia Paulo Freire, a leitura é um ato de amor para os românticos. Então vamos lá. A leitura é um ato de cidadania que auxilia na formação de uma sociedade acolhedora e empática. E daqui eu posso colocar argumentos, né? Eu posso explicar como a leitura fortalece a democracia, né? A cidadania, fortalece a sociedade mais acolhedora. E no outro desenvolvimento eu posso falar o quê? A ausência da importância desse recurso na sociedade atual. Chegou aqui agora como se diz? Agora fugiu a palavra. Mas a parte que você vai juntar todo o seu conhecimento que teve até aqui. Gente, é seu projeto de texto. É isso aqui que você vai fazer no rascunho, tá? Você vai pegar lá sua prova, aí vai ter sua prova lá. Pá. Aqui, ó. Faz como se aqui é sua prova. Fazer sua prova lá, né? Isso aqui é só uma conta. O rascunho tá aqui. Você vai pegar um pedaço dele, cerca de 5 linhas, né? 5 linhas. E vai fazer esse projeto de texto, tá? Ah, professor, então você acha que não precisa ter rascunho? Precisa. Porque quem não está acostumado a não fazer rascunho, não inventa moda não. Faz rascunho então. Mas aqui, em 5 linhas, você vai fazer seu projeto de texto. Por quê? Porque vai fazer com base nessas respostas. A primeira pergunta é a seguinte. Em que consiste o tema? Né? Em que consiste? Você precisa saber. Em que consiste os crimes cibernéticos? Você precisa saber sobre isso, né? Precisa escrever a respeito. Outra coisa. Por que ocorrem os crimes cibernéticos? E aqui vai ser a problematização. Né? Se o tema estiver problematizado, você já faz essa pergunta. Se ele não tiver problematizado, você vai ter que realizar esse recurso. Vai ter que problematizar ele. Tá? Então vai seguir o passo a passo. Terceira pergunta. Consigo apresentar um ponto de vista sobre o tema? Consigo apresentar? Qual a minha opinião? Ou, qual a origem do problema? Pode ser também. As pessoas usam isso como tese. Pode ser.
E a quarta pergunta. Olha, se eu tenho esse ponto de vista, então quais os dois argumentos que eu posso utilizar para comprovar? Quais serão os dois? Gente, isso aqui vale ouro, tá? Vale ouro. É aqui que vocês vão utilizar em toda prova, toda redação você vai fazer com isso aqui, tá? Vale ouro. Ficou feio demais para pagar isso aqui. Então vamos usar os exemplos agora. Né? As políticas antidrogas no Brasil são eficazes? Olha, em que consiste as políticas antidrogas? Olha, você tem que ter o conhecimento. Olha, que consiste em repressão, consiste em maior pena, que houve a reforma da lei antidrogas em 2006, que as penas aumentaram, que a distinção entre usuário e traficante ficou mais fraca, né? Ficou mais fraca, que inclusive hoje o repasse gratuito de drogas é tráfico. Então ficou um pouco complicado você diferenciar o consumidor, o usuário, do traficante. E por que então essa política antidrogas tem esse problema? Olha, deriva de uma ausência de uma repressão eficiente. Por quê? Olha, você pode falar, por exemplo, que isso gera, essa repressão, essa prisão em massa, gera uma superlotação nos presídios. Que, por exemplo, hoje em dia, segundo dados estatísticos do CNJ, um terço de todos os presidiários no Brasil são por causa de quê? De tráfico. Tráfico de drogas, né? Tá, então qual a minha opinião sobre isso? Olha, as políticas de drogas no Brasil não são eficazes e propiciam o caos no sistema prisional. Beleza. Se você tem esse ponto de vista, quais dos argumentos você pode utilizar? Vou falar o quê? Ações repressivas ineficientes. Lembra que isso aqui eu já estava pensando antes. Então já me ajuda no argumento, né? Vou falar também das punições desproporcionais, que eu falei com vocês, que a distinção entre traficante e usuário está muito fraca com essa nova lei. Nova lei não, né, de 2006. Com essa lei atual. Isso vai gerar punições desproporcionais. Então percebe que tudo alinhado. Porque primeiro, lógico, eu tenho que falar em que consiste o tema. Eu preciso entender qual é o tema, né? E aqui, quando eu vou entender o problema dele, já vai me ajudar no argumento, que faz parte da minha tese, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Outro exemplo. Desafio no combate aos crimes cibernéticos. Aí você tem que ter o conhecimento do que seriam os crimes cibernéticos, né? Os crimes no ambiente virtual. E por que existem esses crimes? Olha, como eu falei com vocês, uma ausência de proteção legislativa e executiva, né? No ambiente virtual propicia o aumento de crimes. Qual é o meu ponto de vista? É necessária maior proteção aos indivíduos no ambiente virtual. Beleza. E meus argumentos é para comprovar esse ponto de vista. Existe uma falta de estrutura policial, né, que eu falei aqui, e o compartilhamento excessivo de dados, que eu vou explicar. Beleza. Outro tema, a importância da leitura na sociedade brasileira. Ah, é? Por que a leitura é importante? Já ajuda no argumento. Percebe que tudo aqui ajuda, pessoal? Se eu coloco os benefícios, isso aqui já é argumento. Isso aqui já é argumento. Perfeito. Por que isso ocorre, né? Ocorre o quê? Aí eu tenho que fazer a problematização. Eu tenho que achar o problema, né? Então vamos lá. Apesar de a leitura ser importante na formação da cidadania, esse recurso não tem a devida importância na democracia brasileira. Opa, se ele não tem devida importância, né? Por que isso ocorre? E aí você vai entender o problema do tema que você vai colocar nos desafios. Mas tá, mas qual é o meu ponto de vista acerca disso? Que a leitura é um ato de cidadania que auxilia na formação de uma sociedade acolhedora e empática. Então você percebe que tudo aqui se relaciona. Tudo. Tudo aqui se relaciona. Todo o projeto de texto aqui é cíclico, tá? Último tema. Uberização das relações trabalhistas, né? Liberdade ou precarização. Você tem que primeiro entender o que seria a uberização. E por que isso ocorre, né? Qual que é o problema nisso? Que existe o fim da dignidade do trabalhador. Só que quando eu falo isso, eu já respondo a pergunta. Então isso já é também meu ponto de vista. Mas pensa comigo, se isso é o fim da dignidade, por quê? O que eu posso usar para comprovar? Primeiro, a omissão do Estado em gerar direitos e o lucro das empresas em cima, nas costas do trabalhador, a qualquer custo. Isso, pessoal, tudo aqui é um encadeamento. Pessoal, eu encerro aqui essa aula 1 do nosso curso intensivo. Espero que vocês tenham gostado. De novo, tem aí meu Instagram, Redação Pontual, Professor Fagundes. Vai lá, segue lá, veja os conteúdos. Se você gostar, compartilha com os amigos. Você não vai gastar nem 5 segundos com isso, tá? Faz isso, por favor.
Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima.